caros alunos, vamos começar então o curso de Eletrônica Digital 1. Então eu peço para que vocês abram o livro no capítulo 2. Nosso primeiro assunto é famílias lógicas. Nós vamos ver um pouquinho à toa de eletrônica analógica, só para mostrar a origem das portas lógicas. E depois, a partir do próximo capítulo, capítulo 3, a gente vai tratar só de eletrônica digital pura. Tá ok? Então, no capítulo 2, a gente vai ver a origem das portas lógicas. Tá ok? Então, para começar, vou dar uma palhinha bem resumida do que vocês vão ver, uma parte que vocês vão ver em eletrônica 2. Tá? Vou começar a falar um pouquinho de transistores bipolares e mostrar para vocês como que eles podem ser aplicados na construção de portas lógicas, tá? Então, por exemplo, aqui vocês estudaram o diodo em eletrônica 1, né? E o diodo de vocês era meramente uma junção PN, né? E o nosso transistor bipolar, onde que a gente vai usar para construir as primeiras famílias lógicas, tem 3 terminais. É uma junção dupla NPN. Duas partes dopadas com elétrons e uma parte dopada com buraco. Tá? NPN. E tem também os transistores PNP. No caso, 2 partes dopadas com buracos e uma parte dopada com elétrons. Então, a representação é assim: base, emissor e coletor, tá? Base, emissor e coletor. Como é que eu sei quem é o emissor? É a junção mais dopada. Essa é mais dopada que essa é emissor. Ah, professor, e se eu, ao invés de ligar o transistor assim, eu ligar assim no protoboard? Vai funcionar do mesmo jeito. Se você trocar o emissor com o coletor, se você olhar bem, isso aqui é um palíndromo, né? É simétrico em relação à base. A única coisa que vai diferir na operação são os parâmetros. Os parâmetros alfa, beta, que você vai estudar em eletrônica 2, vão ter valores diferentes, mas basicamente vai ter praticamente o mesmo comportamento o transistor ligado ao contrário. Tá? Então eu vou falar para vocês agora dos modos de operação desses transistores. Então existem 3 modos de operação basicamente. Essa condução em modo reverso que eu vou falar é uma região ativa também, tá? Bom, primeira região de operação que eu vou chamar de região ativa, e a condição é que você polarize da base por emissor acima de 0,7 para cima. Mesma coisa do diodo. O diodo, para ele conduzir, você não tem que polarizar 0,6 para cima e aí a tensão dele não fica em 0,6. Aqui é a mesma coisa, 0,7 para cima para a tensão dele ficar em 0,7, ou seja, a polarização direta. E além disso, para estar na região ativa, a polarização do coletor da base tem que ser maior do que 0, alguma coisinha. Tá? E aí, estando na região ativa, ou seja, você respeitou essas 2 condições, o que vai causar isso? Qual é a consequência? Qual vai ser a condição para você calcular o circuito? Consequência é que a polarização da base para o emissor vai ficar em 0,7 e que praticamente não haverá corrente de base, ou seja, a corrente IB de base vai ser aproximadamente 0 e a corrente de coletor vai ser aproximadamente igual à corrente de emissor. Para resolver portas lógicas, basta essa aproximação aqui, tá? E vamos fazer o primeiro exercício, calcular um circuito estando na região ativa. Então, esse aqui é um circuito, né? E ele pede para calcular as correntes e as tensões nos terminais do transistor, tá? Então vamos botar direto aqui na solução e eu vou explicando a solução.
Então olha só, então aqui eu tenho 0 volts e aqui terra, né? Então eu estou tendo uma polarização direta da base para o emissor. É como se esse diodo, entre aspas, da base para o emissor tivesse diretamente polarizado, tá? Então tudo indica que ele vai estar na região ativa, a menos que essa diferença de tensão do coletor para o emissor, do coletor para a base, seja aí um pouco maior do que zero, tá? Bom, está polarizado diretamente, então há uma queda. Vamos supor então que o circuito esteja na região ativa e vamos fazer o cálculo, tá? Então tá 5 volts, aqui 0, então aqui teria uma queda de 0,7. Se aqui a corrente de base vai ser aproximadamente 0, estando na região ativa, então aqui eu tenho 5 volts na base, tem uma queda de 0,7 aqui para o emissor, portanto eu tenho uma tensão de emissor 4,3 volts. Se eu tenho então 4,3 volts aqui no emissor, a minha corrente de emissor vai ser 4,3 volts divididos por esse resistor de 4,3 kΩ. Portanto, eu tenho uma corrente de emissor de 1 mA. Tá? Como a corrente de base é aproximadamente 0, essa corrente de 1 mA ela vai toda ser drenada via coletor. Tá? Então, eu tenho 1 mA aqui. Se eu tenho 1 mA passando por um resistor de 6K, aqui vai ser 12 volts menos 6 volts, que é igual a 6 volts. Portanto, eu tenho 4,3 volts aqui, 6 volts aqui. O meu VCE vai ser 1,7 volts, ok? 1,7 volts. A nossa segunda região de operação vai ser a saturação. O que é saturação? Você vai tentar puxar muita corrente demais do coletor, chegar a um certo ponto que ele não vai aguentar que você puxe mais corrente. E aí vai chegar um ponto que o VCE vai travar, tá? Então qual é a condição da saturação? Você também tem um VBE diretamente polarizado, só que aí a sua tendência é ter um VCE, VCB, tá? Aqui uma região não linear aqui, tá? Menor do que 0. E aí como é que eu vou resolver o circuito? Simples. O seu VBE vai ficar também como se fosse um diodo diretamente polarizado, travar em 0,7. Aqui lei de Kirchhoff normal, né? Toda corrente que entra sai. A corrente de emissor vai ser igual à corrente de base mais a corrente de coletor. E você vai ter um VCE, a diferença de tensão entre coletor e emissor. No primeiro exemplo deu 6 volts no coletor, 4,3 no emissor. Se você tentar puxar muita corrente, a queda vai ser maior do 12 volts. E aí essa tensão tende a ficar abaixo de 4,3 volts. Só que quando vai ficar abaixo de 4,3, ele satura em 4,3. Essa é a ideia, tá? Então aqui a gente teria um VCE próximo a zero, aproximadamente zero, 0,1. Essa região de saturação vai ser particularmente importante para a construção de portas lógicas, tá bom? Então vamos pegar aqui o segundo exemplo. E vamos ver, fazer o cálculo. Desculpa, peraí. O segundo exemplo. Vamos pegar então esse exemplo primeiro aqui, tá? Ele quer que calcule. Desculpa, eu peguei errado. É o segundo exemplo, esse aqui, tá? O segundo exemplo é o seguinte: ao invés de a gente ter um resistor de 6K, bota um resistor de 10K. 6K a gente viu que caía 6 volts. E se a gente botar 10K, vai cair 10 volts? Mas se cair 10 volts, ele não pode estar na região ativa. Por quê?
Se eu tiver 1 mA vezes 10K, vai cair 10 volts. 12 volts menos 10 volts, eu teria 2 volts aqui na tensão de coletor. 4,3 eu teria um VCE menor do que zero. Não pode. Então ele não pode estar na região ativa. A gente chegou numa incongruência da hipótese, ele está na região ativa, tá? Então você vai tentar puxar tanta corrente que ele vai chegar e entrar em saturação. Como é que a gente resolve o circuito estando em saturação? Vamos resolver da seguinte forma. Aqui não tem nenhuma resistência aqui, né? Então a tensão de base é 5. Vai cair 0,7, 4,3 volts aqui. Como a gente já viu que essa corrente é 1 mA, né, 4,3 em cima de um resistor de 4,3K, e não vai poder estar na região ativa, então a condição está na saturação, essa tensão vai ser aproximadamente 0,1 volt. Portanto, se aqui é 4,3, aqui vai ser 4,4. Então qual vai ser a corrente de coletor? Bom, se aqui é 4,4 e aqui é 12, 12 menos 4,4, eu vou ter 7,6 volts de queda num resistor de 10K. Portanto, você vai ter uma corrente de 0,76 mA. Se aqui é 1 mA e aqui 0,76, lei de Kirchhoff, a corrente de base vai ser a diferença, 0,24 mA. Tá? Então aqui você vai começar a drenar um pouco de corrente de base, não vai conseguir amplificar tudo. Tá? Então vamos fazer a seguinte conta. Qual é o maior resistor que a gente pode botar aqui, né? Para que ele ainda opere na região ativa? Esse é o exercício 3, né? Ele bota o RL e pede uma curva, né? Uma curva de tensão VC por RC. Então você viu que essa tensão vai ser no máximo, a VC no máximo, no mínimo, né? 4,4 volts. Tá? Se você botar um RC igual a zero, então o 12 volts vai direto ali para o coletor, né? E ele vai caindo linearmente até 4,4. Isso é aproximadamente 7K aqui, tá? Ok. A terceira região de operação seria o corte, né? O que é o corte? Você está polarizando diretamente, né, a tensão coletor para a base e reversamente a base para o emissor. Assim, como se você tivesse aquele diodo entre a base e o emissor e cortasse aquele diodo, né? Como é que você resolve o circuito? Desconectando o circuito, tá? Então, desconectando o circuito. Vou aqui para o exemplo agora, que é o exemplo 4. Aqui no exemplo 4 é uma situação típica de corte do transistor. A polarização da base para o emissor está reversa. 0 volt aqui, 5 volts aqui. E a polarização direta também. 12 volts lá em cima, 5 aqui embaixo. Como é que você resolve o circuito? Simples. Tira tudo e tira ele fora. Então 0 de corrente de base, 0 de coletor, 0 de corrente de emissor. E as tensões ficam 0, 5 e mais 12. Essa foi fácil, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para esse exercício aqui, ó. O 225, ele pede para resolver esse circuito aqui. Você olha aqui, você tem aqui, eu botei aqui o emissor do lado de cima aqui, tá? Pô, você tem 5 volts aqui, 12 volts aqui. Então da base para o emissor, uma polarização reversa. Só que você também tem uma polarização reversa do coletor para o emissor.
Portanto, em que caso se encaixa? Voltando aqui para aquela tabela, figura 2.2, se encaixa em condução em modo reverso, que na verdade é a região ativa, desde que você, ao invés de plugar o transistor assim, plugue assim, tá? O emissor vira coletor, coletor vira emissor. Então como é que a gente resolve esse circuito? Resolve da seguinte forma: troca emissor com coletor. Troca emissor com coletor, tá? E aí a solução fica igual ao do primeiro exercício, ok? Então esse aqui é o emissor, esse aqui é o coletor, fica igual ao primeiro exercício, tá? Eu vou postar então em vídeos mais curtos e depois eu monto uma sequência, né? Uma playlist para vocês poderem assistir a todos os vídeos aqui do capítulo 2 em sequência, tá? Um grande abraço, fica com Deus. Daqui a pouquinho eu posto o segundo vídeo do capítulo 2.